Fala pessoas, dia 26/7, sexta-feira, finalmente vamos ao vídeo de hoje. Lembrando, o canal aqui tem o link da Amazon no comentário fixado e na descrição. Clicou, navegou e comprou. E vamos à primeira notícia, que quase que faz aí um som uníssono com a notícia de ontem, a principal. Claro, lembrando que essa notícia só saiu no Metrópolis, tá? Muito estranho não ter em outros lugares, porque Odebrecht, juíza vê prova imune de contaminação e mantém Alckmin réu. Vice-presidente Geraldo Alckmin é alvo de ação de improbidade por suposto pagamento de caixa 2 da Odebrecht nas campanhas de 2010 e 2014, 10 anos atrás, tá? Só que o que isso aqui é interessante? Esse negócio já vem enrolando há muito tempo, ele ganhou às vezes perdeu, só que na Odebrecht você percebe que a maioria das pessoas estão muito bem, não estão acontecendo nada. Do nada, você vê o MBL sendo alvo, e do nada o Alckmin, que também é um social-democrata, que é muito parecido politicamente com o MBL, também sofrendo aí certa, vamos dizer assim, é alvo de alguma coisa. Claro que o Alckmin a gente percebe que ele tem toned down, né? O cara tá realmente muito mais assim na dele, raramente aparece, só fica cumprindo as suas coisas, né? Antigamente ele era muito mais ativo contra o governo Lula e parece que tudo mudou, tá? E olha só o tipo de postagem que ele faz: emprego e renda são bons como duas lipas, diz meme de Alckmin. Olha o Alckmin, ela vem, hoje é dia de ir ao Rio de Janeiro, essa cidade tão musical. Aí apareceu ele lá, né, uma montagem com um pessoal do K-pop ali, que eu nem sei quem é no fundo. Aí você fica se perguntando, o que tá acontecendo, Alckmin? O que estão fazendo com você, meu querido? Né, você é um homem tão sério, do nada aparecer em memes. Fala pra mim, é o MBL que tá te auxiliando a fazer esses memes pra ser uma coisa mais jovial? Ou realmente estão querendo te humilhar e destruir sua imagem? Porque eu não sei, mas é uma coisa que a gente tem que começar a perceber. Por enquanto as coisas estão ficando muito assim, vamos dizer, complicadas para a social-democracia. Coisa que a gente falou aqui que aconteceria, né? Gasolina passa de R$6 por litro pela primeira vez em 10 meses. E economicamente a gente vê aí o Brasil degringolando. R$6 ainda para mim é pouco, né? Não que eu vá me afetar porque eu não tenho carro que anda, mas 6 ainda no prognóstico que a gente faz economicamente do Brasil, acho que dá para subir muito mais. Tem lugares do Brasil, o pessoal comentou aqui nos meus comentários em vídeo que é 7, eu não sei, tá? Como eu não tenho o carro, eu não sei dizer os preços exatos, mas com certeza isso aqui irá subir daqui para frente pelo o nível que a gente vê. Por exemplo, com alta arrecadação, o governo só não zera déficit porque não controla gasto, dizem especialistas. Então o governo está gastando demais. Só que aí eu pergunto, cadê as vantagens? Cadê o povo recebendo dinheiro gasto? Esse monte de imposto que vem aparecendo, por mais que o governo negue. Lembrando de quem? O governo chutou o balde com o fim do teto de gastos, diz o Guedes. Paulo Guedes fez aí toda uma, vamos dizer assim, um prognóstico mesmo de o Brasil ele vai virar uma Venezuela em 2 anos, né? Ainda não estamos em nível Venezuela porque o Brasil ele é diferenciado, né? É um país muito grande com muitas riquezas. Mas você percebe que, como a gente conversou no último vídeo exclusivo, empresas estão com problemas seríssimos no Brasil. As coisas estão ficando complicadíssimas. Aqui você percebe que muita gente está fechando as portas e quem tem dinheiro sai do Brasil. E é uma coisa muito assim clara em relação a impostos. O aumento de impostos é um projeto marxista, tá? Então isso tudo tem um motivo, porque os comunistas eles não fazem as coisas, vamos dizer assim, de pé na porta, como o pessoal gosta de dizer. Eles vão aos poucos colocando taxa. Do nada você vê que a propriedade privada ela vai sendo dizimada, né? É aqui, ó, corte de gastos previsto para 2025 mira 9 bilhões, não, tem que falar o vírgula, porque é aquela coisa, tem que saber o que é bilhão, 9 bilhão e 600 milhões, tá? Não é pouquinho, 9 bilhões e 600 milhões em benefício do INSS. Então, corte de gastos. Então você percebe, você vê assim que o governo está gastando muito, mas mesmo assim não está vindo nada e estão cortando gastos para o povo. Olha, um dos gastos, né? Aí vamos ver se você tem aí, vamos dizer, vai ser afetado, mas uma parte é o quê? O corte de 2024 também mira seguro defeso, que é pago para pessoas que sobrevivem da pesca artesanal, quando não podem realizar a atividade, além do Proagro, tá? É um negócio aí que eu não conheço muito bem, mas com certeza, além disso, muitos outros beneficiados pelo INSS, beneficiados entre aspas, vão ser afetados, tá? E isso com certeza vai revoltar muito a população. Por isso que eu falo, as coisas estão se complicando muito rapidamente, mas tem muita coisa inusitada acontecendo. Lembre-se, a Abrage aciona o STF para questionar emendas PIX, tá? Que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Por que acontece? Antes eram as emendas secretas, né? Agora é a PIX, porque é uma transferência especial que causa apagão. Você não sabe dizer para onde está indo, dificulta o acompanhamento pela sociedade, né? Comprovação de necessidade, de onde vai, né? Da onde
onde está indo as coisas. Então isso aqui é importante a gente começar a prestar atenção, né? Os caras estão fechando o cerco, o Brasil está complicado, que tem muita gente já pensando o que fazer para salvá-lo, né? Se é que tem salvação. Mas, gente, vamos com fé, porque eu vou mostrar coisas aqui que pode ser que o cenário mundial está mudando, tá? Ainda é muito cedo. Depois desse final de semana, eu acho que dá pra gente começar a montar um prognóstico bem legal, tá? PGR se manifesta contra pedido de Bolsonaro para acesso à íntegra da delação de Mauro Cid, né? A gente teve um áudio que vazou do Mauro Cid importantíssimo, né? Eu sempre falo para não esquecer daquele áudio, mas o Bolsonaro gostaria de saber o que aconteceu, o que falou. É lógico que a PGE, é lógico que o Bolsonaro não vai ter acesso a nada, como o Bolsonaro mesmo disse, querem esculachar, né? Bolsonaro cita Trump e insinuou que Lula e STF querem facilitar seu assá, né? Nem vou citar palavras pesadas aqui no YouTube, a gente sabe, né, que as coisas são complicadas. O que o Bolsonaro lembra? Ele lembra que ele teve 2 carros, né, blindados que foram retirados, né, pelo próprio Lula, e o Carlos Bolsonaro também tentou seu porte de arma e foi negado. Então tem várias coisas aí que o Bolsonaro tenta apontar, né? Paralelos com Donald Trump, o problema da facada, etc. Um monte de coisa. A gente vê que realmente o Brasil é um país complicado, país terceiro mundo, as coisas não são tão fáceis. Na Venezuela também é aquela coisa, né? Tem a Corina lá tentando ter segurança, não consegue. A gente vai falar de Venezuela também, ó. Filho de Lula acerta contrato com empresa em Cuba, confidencial, né? Ninguém sabe o que foi dito. Perguntado pra ele, ele fala que é confidencial. É aquela viagem que a gente falou que foi, vamos dizer, em uníssono, né? Foi junto com o Lula. Lula foi pra lá, o filho já estava e teve um acordo. Só que eu quero que vocês se perguntem, né? Que tipo de empresa em Cuba, sendo que Cuba tem empresa? Tem empresa privada em Cuba? Eu não sei. Provavelmente a maioria tem ligação com o Estado, né? Pois é, olha só que coisa. Lula deveria ter se afastado há décadas dessa estratégia de fingir que a Venezuela vive uma democracia plena. E olha só o Matheus Leitão. Matheus Leitão falando essas coisas. Então tem que se afastar do Maduro. E ele fala assim, ó. Em vários aspectos o chavismo se assemelha ao bolsonarismo. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, né? Se assemelha, só que o Bolsonaro ficou 4 anos, quase que não termina, né? E o Maduro tá lá desde 2013. São mais de 10 anos de Maduro. E Bolsonaro não consegue se reeleger. Então, acredito que, vamos dizer, a semelhança entre chavismo e bolsonarismo não é tão grande assim, né? Na verdade, não tem nada a ver. Mas, enfim, os caras, quando querem empurrar um cara... Por isso que eu falo, tá interessante essa história aqui, porque a gente tava imaginando que Maduro vai ganhar, né? Como sempre, países esquerdistas, países comunistas não tem esse problema. Mas não, a coisa tá ficando interessantíssima, tá? Porque existem coisas mudando no mundo, né? Provavelmente o fator Trump vem mudando algumas coisas, novas estratégias estão sendo trilhadas. Amanhã a gente fala em vídeo exclusivo novamente sobre isso, tá? Venezuela retira convite a Fernandes e a eleição não terá observadores argentinos, vem desconvidando todo mundo. Aqui no Brasil, Lula talvez, né, vai fazer uma articulação. Dizem, será que Maduro está sendo empurrado? Até porque o próprio filho, o filho dele, né, se Edmundo Gonzalez ganha, entregamos e seremos oposição, diz filho de Maduro. O próprio filho falando que não, vamos dizer assim, jogando as cartas, tipo assim, jogando a toalha. Que coisa louca, né? Em comício, Maduro chama o opositor de capitalista selvagem, né? Como sempre, aquela coisa absurda, né? Capitalismo absurdo, selvagem. Mas ele realmente aparenta estar preocupado. Vamos ver, tá muito interessante. É legal ter uma coisa diferente, né? Porque quando você fala assim, o Putin vai ter eleições na Rússia. Então a gente já imagina quem ganha, né? Ele é muito querido lá. Mas no caso da Venezuela, será que temos algo diferente? Se tiver, vai ser bem legal. É bom que a gente consegue fazer uma leitura muito mais, assim... É legal quando as peças se movem no tabuleiro e você tem que, vamos dizer assim, fazer toda uma previsão diferente do que são as coisas. Uma previsão do que pode ser, né? Porque é aquilo, ninguém esperava que teria um atentado contra Trump, né? Estados Unidos interceptam bombardeiros nucleares da Rússia e da China. Olha só, ao mesmo tempo que a gente tem mudanças no cenário, a gente tem situações, vamos dizer assim, perigosas acontecendo, né? 4 dias depois dos Estados Unidos posicionarem bombardeiros estratégicos perto da fronteira da Romênia e da Ucrânia, a Rússia e a China fizeram uma patrulha conjunta com aparelhos semelhantes, capazes de empregar armas nucleares junto ao Alasca, tá? E o Pentágono confirma que interceptou aeronaves russas e chinesas próximo ao Alasca. Acompanhou, né? Eles chegaram perto, 320 quilômetros do Alasca, ficaram de olho, mas por que a China e a Rússia estariam próximo do Alasca? O que eles estavam fazendo?
Certeza que preocupações mil, né? E olha só como o cenário tá mudando, tá? Netanyahu e Biden se encontram nos Estados Unidos com um tom super amigável. Lembrando que o Biden estava tecendo diversas críticas ferrenhas a Netanyahu. Do nada eles estão novamente vamos dizer assim, se entendendo. E aconteceu, né, uma pichação nos Estados Unidos e a Kamala também acabou por criticar o Llamas, né? Então você percebe que o cenário tá diferente, tá? As coisas estão começando a tomar um tom único, né? Porque são momentos críticos. Perto de momentos críticos as coisas aceleram um pouco, né? As cadeiras têm que estar no seu lugar, né? Estados Unidos não consideram necessário ou desejável acordo global sobre taxação de super ricos. Opa, isso aqui o Haddad não curtiu isso aqui não, o Haddad não curtiu, né, mas você vê os Estados Unidos, ele sempre é um país à frente, né, então as coisas lá não são tão fáceis, né, taxar o rico, peraí, agora com o Trump provavelmente voltando, claro que a gente não pode bater um martelo, porque tudo pode acontecer no mundo, a gente já viu no passado coisas absurdas acontecendo, mas vamos lá. Pode ser que as coisas, o Trump realmente ganhe e por isso todas essas mudanças são feitas, né? E amanhã a gente vai entrar profundamente sobre isso, né? Não podemos ficar falando tudo aqui, o vídeo fica muito longo, né? E tem muita coisa a ser dita em relação a isso, uma leitura perigosa, né? A gente não sabe realmente o que vai acontecer. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Essa semana foi um inferno, né? E finalmente acabou, né? E agradeço muito quem está aqui com o canal. São tempos muito difíceis, a gente está vendo, mas o carinho de vocês é gigantesco. Obrigado a todo mundo que ajuda o canal, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.